Achei, né? Tá. Então vamos lá. Esse aí então é o nosso projeto, né? Nosso projeto final da disciplina de ESH01, que é aquela disciplina que a gente aprendeu a criar modelos de machine learning para dispositivos embarcados, né? Então, para dispositivos que utilizam uma quantidade de memória limitada, uma quantidade de armazenamento limitada, e a gente precisava adequar o aprendizado de máquina para que ele pudesse caber dentro desses dispositivos, né? Para que ele pudesse fazer inferências ali dentro, sem gastar uma quantidade muito grande de memória RAM, e ao mesmo tempo estar presente dentro daquele dispositivo, né? Então, tendo também uma quantidade de armazenamento bem limitada, podendo caber ali dentro no caso que a gente usou o Arduino, né? Então, passando aqui, falando já do Arduino, coloquei aqui como hardware utilizado, a gente utilizou uma placa, um Arduino Nano 33 BLE, que ele é voltado para esse tipo de desenvolvimento, né? Ele foi um kit desenvolvido aí em conjunto da EDX com o TensorFlow para que pessoas que estão ingressando nessa área da Teen Machine Learning pudessem ter uma boa experiência de início, né? Começar a aprender, começar a desenvolver seus primeiros projetos de Machine Learning no Edge, né? No dispositivos embarcados. A gente utilizou dentro dessa placa o acelerômetro para fazer a primeira coleta de dados. Então, eu disse aqui no começo que a gente usou um pouquinho do microfone também, mas a gente começou com o acelerômetro para ver como que ia se comportar aquele modelo com o acelerômetro, coletamos dados no acelerômetro, e aí depois a gente fez a coleta com o microfone. A gente teve essas duas etapas aí no desenvolvimento, e aí com o microfone a gente achou que respondeu um pouquinho melhor, e a gente precisa entender por quê ao longo da apresentação. E no caso, eu coloquei aqui também um sensor sísmico, porque o sensor sísmico seria o que a gente usaria caso fosse fazer um deployment real do projeto. Mas um sensor sísmico é muito caro, infelizmente a gente não teria como comprar ele agora, né? Só para fazer esse tipo de projeto pequeno. Mas, no caso real, acredito que ele seria muito válido, né? Seria essencial. Em relação a software, a gente usou o Arduino IDE, que é aquela IDE da Arduino mesmo, para a gente fazer o deploy dentro da placa, né, fazer o código dos LEDs, e o Edge Impulse Studio, que é onde a gente desenvolveu o modelo propriamente dito, é onde a gente coletou os dados, é onde a gente fez algumas inferências de teste, viu resultados, esse tipo de coisa. Então, continuando. Aqui na proposta, a gente sintetizou um pouquinho sobre o que ia acontecer, por que a gente estava fazendo esse projeto. Então, por que a gente queria detectar abalos sísmicos? Tem um dos integrantes do grupo, ele mora numa cidade em que vai se construir uma barragem, né? E hoje, né, no Brasil, assim, a gente está com um preconceito muito grande com a palavra barragem, né? Então a gente fala de barragem, a gente lembra de desastres naturais, coisas que aconteceram que mataram muitas pessoas, né? Causaram danos irreversíveis para a natureza e, né, para as populações locais. Então a gente teve casos como Mariana, Brumadinho, que foram desastres degeneralizados, assim, né, e abalaram o mundo inteiro, não só o Brasil, né, mas o mundo inteiro se mobilizou pelas pessoas afetadas, o mundo inteiro criticou os governantes, criticou as empresas que estavam envolvidas. Então, era esse tipo de problema que a gente queria evitar ao fazer esse projeto. Então, hoje, os desastres que ocorreram, eles foram muito em decorrência de abalos sísmicos de escala muito pequena que aconteceram ali nas intermediações das barragens, né? Então, se a gente pudesse prever esses abalos, ver quando eles estão acontecendo e fazer a manutenção preventiva daquilo que está acontecendo ali, a gente poderia ter evitado muitas vidas terem sido perdidas nesse processo, muitas consequências que se acometeram ali ao meio ambiente, a gente poderia ter evitado. Então, nesse caso, a gente fez um modelinho para que ele fosse, né, entre aspas, implantado ali no município de Pedreira, que é onde vai ser construída a nova barragem, como está sendo falado aqui, e a população está se mobilizando contra essa construção exatamente porque ela se sente ameaçada, a vida da população parece estar ameaçada por uma construção de barragem, sendo que, caso as medidas sejam tomadas, isso não seria totalmente verdade, né? Tudo isso poderia ser evitado. Boa tarde para todo mundo.
Explicando só um pouco melhor sobre como que surgiu essa ideia, é que quando foi lançado os primeiros relatórios da construção dessa barragem, ela estaria num local que teoricamente não poderia estar muito próximo do centro da cidade, e ela seria construída em cima de uma área de cisalhamento. E nessa área em específico ocorrem pequenos abalos sísmicos que não são perceptíveis, porém podem afetar a estrutura da barragem. E os sensores que estão na barragem hoje em dia, que fazem essa parte de segurança, são sensores que eles só detectariam caso já tivesse ocorrendo esse dano estrutural. Então, não teria nenhum tipo de sensor que conseguisse prever isso ou então alertar com uma certa antecedência. E por conta dessa proximidade com o centro da cidade, na verdade, as primeiras residências, né, perto da barragem seriam atingidas em 1 minuto e meio. Surgiu a ideia desse monitor do abalo sísmico. Então, seria possível detectar possíveis problemas. Né? Sim, seria possível fazer a previsão com certo tempo de antecedência e, a partir disso, alertar a população com alguns minutos a mais aí para poder evacuar. Aqui eu coloquei o mesmo diagrama de blocos que eu tinha colocado lá na proposta, né, do projeto. Então, tinha feito esse diagrama aí lá no diagrams.net, aí coloquei ele aqui de volta. Então, o mesmo processo de desenvolvimento foi seguido, com exceção de que a gente alterou o método de coleta de dados, porque para a gente ia ficar meio inviável fazer essa coleta do jeito que a gente tinha proposto inicialmente, que era ir falando de prefeitura em prefeitura das cidades que já possuíam a barragem e ver se eles tinham esses dados. Então a gente preferiu fazer... Nossa, tem um erro aqui, vocês me perdoam, vou esquecendo de corrigir. Não se preocupe não. Parêntese aqui. Mas enfim. Nesse sentido, ficaria muito inviável. Então, a gente fez com eletrodomésticos, medindo tipo, a vibração dos eletrodomésticos. E aí que surgiu uma coisa interessante. Coloquei aqui os dados que a gente coletou, e esses dados eles já foram coletados a partir de microfone, esses dados que estão aqui. O pessoal do Edge, o Matheus vai explicar um pouquinho melhor quando ele for falar dentro do Edge Impulse. Mas por que a gente coletou do microfone? Porque essa imagem aqui é o dado que a gente coletou comparado com um dado de um sismógrafo. Então você pode ver que existe ali uma correlação daquela vibração que acontece ali quando está ocorrendo um abalo com o som que é produzido por uma vibração, né? Então nesse caso aqui a gente pegou, por exemplo, esse sismógrafo aqui, ele não está indicando um abalo tão forte, né? Ele está com pequenos abalos esparçados ali. Agora no caso, esse aqui eu peguei um exemplo da vibração máxima que a gente mediu. E você pode ver que se você estender bastante a vibração aqui nesse sismógrafo, você poderia ver que seria algo bem parecido com o som da vibração acontecendo. Aqui é o modelo, eles vão explicar um pouquinho melhor aí no Edge Impulse. E os resultados, tem o dataset de treinamento, com a Accuracy e o Feature Explorer, e aqui o dataset de teste, os testezinhos que a gente correu ali, e o que houve com eles, certinho? Então vou mostrar a tela aqui do Edge Impulse, que eles vão explicar um pouquinho melhor os outros detalhes do projeto. Deixa eu entrar aqui. Tá aqui. Aí, se o Matheus quiser falar. Beleza, agora é eu. Bom, acho que todo mundo que está fazendo essa disciplina já entendeu que um dos conceitos básicos que a gente tem aqui para melhorar o accuracy do nosso projeto e também conseguir aplicar ele realmente é adquirir um data muito forte, né? Um banco de dados muito forte, muito bem conciso. Então, explicando um pouquinho melhor o que o Adriano disse sobre por que a gente resolveu mudar do IMU, de que a gente estava fazendo com o IMU, e depois a gente resolveu mudar para o microfone. O IMU, quando a gente tentou fazer o teste, ele não estava dando muita variação, ele não conseguia detectar muita variação, e para o nosso caso, que a gente queria fazer um meio termo ali, no caso, velocidade mínima, né? Que seria uma vibração mínima de um terremoto mais fraco, que poderia causar um problema, e um terremoto totalmente forte. A gente não conseguiu detectar isso com os dados que a gente capturou por EMU. Então a gente resolveu mudar para o microfone. E aí, como que a gente fez isso? A gente conectou a plaquinha, o Arduino Nano, num som, e colocou sons de terremoto mesmo. E aí a gente foi regulando pelo volume, para conseguir simular mesmo alguma coisa. Legal.
quando a gente passa isso para o sismógrafo, a única coisa que vai ser diferente vai ser a saída da leitura dele, né? Mas o modelo do treino, a mesma coisa, vão ser exatamente iguais. Adriano, se você puder entrar no Impulse ali, mano. No Data, foi mal, desculpa. Isso. Então, só explicando mais uma coisinha também que eu acho que pode ter ficado um pouco meio esquisito aí para vocês. A vibração máxima, ela tá com uma amplitude muito alta. A gente resolveu fazer assim, justamente porque na caixa não tinha como a gente pegar essa vibração muito pequena num espaço num espaço de tempo grande, né? Porque como era um tempo contínuo, como a gente estava medindo o tempo contínuo, e ficava muito perto, né? A gente teve um pouquinho de dificuldade, mas creio que dá tudo certo. Bom, os dados o Adriano já mostrou. Clica num dado só para a gente ver a diferença, como é que ele tá, como é que vocês estão. Tá, ok. A vibração mínima, essa aí, que seria com 50% do volume total. No vibration, seria... Dá um play numa vibração, deixa eu ver o som aí, como é que é. Eu acho que não vai sair som porque eu tô mostrando a tela inteira, sabe, professor? Okay. Mas se você quiser, eu mudo a apresentação aqui. Não, deixa, não precisa. Então tá bom. Coloca no máximo para ver que tá estouradaço. Coloco. No 3 tem um. Aí. E aí seria a vibração dele completamente no máximo. Quando você pega um sismógrafo, isso aí vai ficar bem mais claro, né? A onda é bem mais precisa. Mas vai no... Deixa eu ver. No MFE, eu acho que mostra o gráfico, não é? Não lembro qual que é a abinha, mas mostra o gráficozinho do Accuracy. Do Accuracy é aqui, ó. Isso aí mesmo. Deixa eu dar loading, isso aí. Então a gente pode perceber que os nossos dados deram bem separadinhos, bem bonitinho. Isso se dá principalmente pelo caso do vibration alto ter destoado muito com relação aos outros dados, mas até os dados do vibration mínimo e do no vibration, eles têm uma distinção muito clara ali. Então, o accuracy deu muito bom, todos os nossos testes deram bom no Edge Impulse. A gente está com um probleminha que a gente não está conseguindo upar o arquivo no Arduino, inclusive eu até quero conversar com você depois, Marcelo. Tá dando um erro pra gente de arquivo, como é que chama? Calma aí. Tem alguma coisa a ver com a RAM do computador. Eu não sei se é a RAM do meu computador ou se eu não sei se é a RAM do Arduino. Que ela tá bugando e ele não consegue carregar o arquivo. Ok. Nenhum de vocês conseguiu? Não. Não, tá bom. Mas como vai ficar público depois, eu faço um teste aqui. Eu carrego no meu e vejo. Beleza. Certo. Só coloca lá no... tamanho, a quantidade de RAM que vão usar não é muita, né? Põe embaixo para mim olhar um pouquinho, só por favor, aqui. Não, e a gente fez a automaçãozinha dele, não. A optimização dele no próprio Edge Impulse, mas mesmo assim ele não está conseguindo upar. Tá, ok. Interessante, deu bastante. O modelo deu com bastante RAM na flash, mas tudo bem, que não tem problema, mas tá bem, porque no modelo não é um modelo pesado, é um modelo pequeno, vocês fizeram, né? Tem dois layers, né? Então, foi um modelo bem pequeno, bem conciso, mas mesmo assim não tá dando. Tem um probleminha aí. Tudo bem, que vocês trabalharam com som. E na verdade é o seguinte, vocês estão usando o MFE, o MFE ele transformou o som, né, que é um sinal contínuo, ele transformou isso numa imagem. Então, na verdade, vocês deviam ter usado convolução aí. Eu acho que é isso que está dando problema. É verdade. Entendeu? Eu acho que o modelo, vocês estão trabalhando com dense, e na verdade vocês tinham que ter trabalhado com convolução e usar o dense na última camada, só depois para fazer a classificação. Tá? Entendi. Nossa, pior que eu nem pensei nisso.
Pode ver que ele até dando a sugestão para você usar ou convolução 1D ou 2D, que no caso aí seria a 1D já funcionaria bem para vocês aí nesse caso específico, né? Sim. Uhum. A gente vai fazer essa modificação então e a gente entrega no relatório bonitinho. Tá bom. Olha, inclusive é o seguinte, vai uma dica que é a Nova até foi, lembra na aula passada, por uma coincidência, ó, tá acabando o tempo de vocês. Então é o seguinte, só vou rapidinho. Até foi o Pedro que me alertou no final da aula que a Edge Impulse tinha acabado de lançar o Eon Tuner. Tá vendo aí do cantinho, o Eon Tuner? Que? Se você usar isso daí, na verdade isso aí acabou de ser lançado, ele funciona só com som, e como de vocês estão trabalhando com som, na verdade é o seguinte, você vai clicar no definir, você vai configure target, você vai configurar qual é o target que você quer. Eu quero trabalhar com memória e tal. E ele vai demorar, vocês podem fazer, ele vai ficar aí uns 10, 15 minutos, pode demorar horas, depende da quantidade que você tem. Ele vai te analisar e vai dizer, olha, o melhor modelo é o modelo convolucional, com tantas camadas, 1D e tal, tantos neurônios. Ele vai dizer, olha, é importante quando você está fazendo o MFE, o floor, tantos decibéis, usa menos 32 decibéis para fazer o corte no floor, né? Para tirar os ruídos, porque é importante, e no caso de vocês que estão tentando usar som para classificar terremoto, o ruído é também importante. O que é ruído ambiente, um ruído normal da barragem, o que vai ser um som de terremoto, né? E ele vai fazer isso para você. Porque como vocês vão botar som do que é terremoto e o que não é terremoto, né? E aí ele vai na verdade fazer o auto tuning para você. Ele vai descobrir quais os melhores features para você, ele vai configurar os hiperparâmetros, né? No caso, para a gente não confundir com os features da entrada, mas ele vai calcular, ele vai te determinar os hiperparâmetros que vão te fazer um modelo chegar no melhor resultado daquilo que você está interessado. Eu estou interessado em memória, estou interessado em accuracy, etc, etc, etc. E aí, com esse modelo, ele vai estar direitinho, você vai conseguir baixar no Arduino. Ok? Certinho. Beleza. Beleza, então.